Boa noite a todos e a todas. Vai ter a apresentaçãozinha. Tá bom. Aí, quando for a troca, Tá é bom. 10 minutinhos. Você liga o teu computador. Tá ok. Tá bom? Tomar uma água. Oi. Bem, pessoal, vamos dar início, então, à nossa segunda noite de apresentações aqui na nossa 13ª Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Carlos. Já agradeço a presença, mais uma vez, do pró-reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de São Carlos, né? Itamar Lorenzon, conselheiro suplente pela UFSCar, a conselheira no CREA pela UFSCar, professora Sheila Mara Batista Serra e demais colegas, Juliano Odal, representando o CREA. Lapso. Nós temos hoje uma apresentação aqui sobre a Mútua, com foco num produto chamado Tecnoprev, no qual gostaria de convidar aqui o Rafael Vale para fazer a apresentação aí sobre a Mútua e o produto Tecnoprev, no qual já agradeço. Também agradeço os nossos patrocinadores e apoiadores, o CREA São Paulo, a Mútua São Paulo e a LET, que colaboraram para que a gente tivesse todas as apresentações. Muito obrigado, Rafael, pela presença. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos aí pela oportunidade. A gente está divulgando aí mais um benefício aos profissionais do CREA. Bom, ontem Pedro Katayama, um dos diretores da Mútua aqui de São Paulo, esteve presente aqui. Ele pôde estar divulgando essa caixa de assistência aos profissionais do CREA, que estamos procurando desenvolver uma divulgação um pouco mais intensa agora, né? Tem muitos engenheiros ainda que não conhecem, né? Então, para vocês terem uma ideia, alguém aqui sabe qual o destino da ART que vocês pagam? Para onde vai a ART de vocês? Alguém sabe? Para vocês terem uma ideia, assim, 20% vai para a Mútua. Então, tem engenheiro que às vezes reclama, fala, pô, a gente paga isso, paga aquilo, não tem nenhum direito. Então, você tem uma caixa de assistência, uma série de benefícios que você tem por direito, né? Então, a gente está divulgando aí. Hoje, então, mais especificamente a Tecnoprev, que é o plano de previdência, tá certo? Quem que pode adquirir? São profissionais do CREA, tá certo? Então, vou estar apresentando aqui para vocês. Então, a Tecnoprev é um plano de previdência complementar exclusivo aos profissionais do CREA, né? Ou funcionários do CREA também. Familiares também podem adquirir, cônjuge, filhos, tá? Podem adquirir o plano de previdência complementar também. Okay? Então, é de uma entidade fechada. Ok? Qual que é o objetivo, né? A gente até colocou ali. Planejamento financeiro e proteção familiar. Tá? Então, por quê? Né? Porque ele vai te proporcionar aí cobertura nesses 3 riscos sociais que a gente fala. Né? Então, o primeiro risco social aí, a questão de você ter uma renda além da possibilidade ou da capacidade de trabalhar ou do desejo de trabalhar, enfim, né? Ali uma aposentadoria complementar. Então, o que você faz hoje para garantir a qualidade de vida sua na sua aposentadoria, né? Então, você vai poder depender da Previdência Social ao se aposentar. A gente tem um material, não vou me estender nisso hoje, sobre a Previdência, reforma da Previdência, né? A gente sabe que, resumidamente, a gente não pode contar com mais de um salário mínimo daqui para frente, né? Porque população, longevidade aumentando, média de filhos que era 4, 5, 6, agora é 1,5. Então, poucas pessoas contribuindo para muita gente. Então,
cada vez mais aí afunilando, né? Então, a gente precisa, todos nós precisamos ter um complemento aí garantido, né? Aí o segundo risco social é a invalidez, né? O que você vai, como você vai arcar com as despesas mensais se você tiver impossibilidade de trabalhar? Então, ela vai te oferecer essa cobertura também, uma renda por invalidez. Tá, ok? E o terceiro aí, um pecúlio pensão por morte aos seus beneficiários. Tá? Então, no momento que a pessoa mais precisa, o que acontece? Tem muitos engenheiros que eu atendo e falam, mas eu tenho já outros investimentos, eu tenho imóveis, eu tenho isso e aquilo. Né? Mas você tem, por exemplo, tem desgastes no falecimento que ninguém pensa, né? Que é, por exemplo, com inventário. A pessoa tem milhões com imóveis. Né? Então, 15% a 20% do valor do imóvel você vai gastar com inventário. Então, já vai proporcionar um pecúlio ali no momento de perda emocional, aquela desgaste e tudo. Você tem um amparo financeiro aí para a família. Tá ok? Então, eu vou ser bem prático aqui, objetivo. A gente colocou sínteses aqui, né, as características do plano. Primeiro, é um plano exclusivo, eu já falei. Então, você pode adquirir, você que é profissional do CREA, sua esposa pode, seu marido, cônjuge, seus filhos podem adquirir. Parente mais distante pode também, desde que você faça uma declaração de próprio punho, declarando que depende financeiramente de você. Entendeu? Então, eu, por exemplo, consigo um plano Tecnoprev, eu estou conseguindo um plano Tecnoprev por causa do meu pai, que é engenheiro. Então, é um vínculo direto, filho, esposa, não tem dificuldade, pode adquirir o plano. Tá? Aí, filhos maiores também. Não precisa ser dependente. O termo lá é dependente, mas eles aceitam, eles nem pedem documentação. Só RG, já mostrando o vínculo pai e filho, vai direto. Ok? A primeira característica aí essas características que eu estou passando aqui são os principais pontos, tá, que vai diferenciar aí de uma entidade aberta. Você fazer no banco, por exemplo, um plano na seguradora, no banco, e fazer um fundo de pensão. O que acontece? Tem uma lei complementar 109 de 2001, que são normas, você tem no site da Previdência, lá você vai em normas para fundos de pensão. Essa lei complementar 109 de 2001, que ela vai te dar um respaldo para uma série de diferenciais, e aqui eu vou listar os principais pontos, tá, ok? Então, é uma entidade fechada, é exclusivo para profissionais do CREA. Então, o que acontece? Primeira coisa, 100% da rentabilidade vai para a reserva do participante. Então, começa daí. Ou seja, você vai fazer lá no banco, eles vão cobrar taxa de carregamento, taxa de saída, taxa de aporte, taxa disso, taxa daquilo. Então, a mútua não vai ficar com nada com ela. Ok? Então, 100% da rentabilidade líquida repassada para você. O que é rentabilidade líquida? Né? Porque existe uma taxa de gestão de 0,5% ao ano. Se você que já foi atrás de alguma previdência complementar, você sabe que você paga, ou você já foi informado, se você não tem um plano, que é no mínimo 2% essa taxa. De 2% a 7% a gente já viu alguns bancos. Então, se você fizer um plano aberto, que qualquer um pode fazer, isso daqui é um custo mesmo. Isso daqui é para BB Previdência e a mão geral, a Egon, fazer a gestão dos recursos. Eu vou chegar lá embaixo e mostrar com relação a isso. Então, basicamente é o custo mesmo. Para vocês terem uma ideia de rentabilidade, a Tecnoprev, a média de 2005 até 2018 é 11,36% a rentabilidade líquida. Eu desconheço um fundo de pensão que tenha uma rentabilidade média tão consistente e tão alta. Para vocês terem uma ideia, em julho desse ano, acumulou 20% em 12 meses. Então, em agosto desse ano já estava em 11%. Tem tido uma rentabilidade muito alta, já descontando esse 0,5% já. Estou falando da rentabilidade líquida. Tá? Então,
com relação aí a retorno financeiro, aí realmente é muito vantajoso. Taxa de carregamento aí, na verdade, pessoal, tem mais uma outra série de taxas que eu não coloquei aí, que o banco cobra, ou você fizer um plano aberto, você vai ter despesas. Não tem. É tudo zerado mesmo. É a única coisa mesmo essa gestão que é bem abaixo aí do que o mercado oferece. O benefício fiscal que você deduz no imposto de renda, tá? Então, é dedutível se você fizer a declaração do imposto de renda completa, aquilo que você investiu na Tecnoprev, você deduz, é dedutível, tá? Isso aí, para vocês terem uma ideia de cálculo, um número fácil, para você ter uma ideia, o cara, 100 mil reais, declarou uma renda anual de 100 mil reais, essa renda, né, anual. Ele investiu 10 mil, 12 mil, vamos colocar, porque 12% é o limite, tá, da renda bruta. É até 12% é dedutível. Tá? Então, de 100 mil, o camarada investiu 12 mil na Tecnoprev naquele ano. Né? Então, ele vai declarar imposto sobre os 88 mil. Ok? Isso daí dá uma economia em torno de 3 mil reais. Tá? Se a gente montar, fizer os cálculos certinho. Tá? Então, ajuda bem. Ok? Questão do resgate, né? É a única carência que existe aí no plano Tecnoprev, que tem essa carência de 3 anos contribuindo. Você tem que estar 3 anos contribuindo para poder fazer algum tipo de resgate, tá? O objetivo não é ir curto prazo, é você deixar lá o dinheiro longo prazo, até porque é juros compostos. Vocês sabem que, né? O gráfico ele fica assim, ó, retinho, é lá na frente que sobe, né? Então, o ideal é você deixar lá, mas tendo alguma emergência, alguma situação, você pode resgatar aí já com 3 anos, parcialmente ou totalmente. Ok? A contribuição, você define no começo. Como que funciona? A gente faz uma simulação personalizada para você, pega os seus dados. O simulador ele vai propor para você um valor fixo por mês. Nesse valor, ele vai sugerir um percentual distribuído para invalidez e morte e a sua aposentadoria. E um detalhe, os números são muito diferentes. Por exemplo, a Mongeral Aegon, né, ela é a gestora, ela é responsável, no caso aqui Tecnoprev, pelos benefícios de invalidez e morte. Se você for direto na seguradora fazer um plano de invalidez, um plano de morte, um pecúlio pensão por morte, você tem que pagar 2 ou 3 vezes mais do que você teria aqui pela Tecnoprev, porque é fundo de pensão. Então, os valores são muito diferentes. Tá? Mas eu estava falando... então o simulador ele vai sugerir um valor fixo para você. Né? Só que você pode fazer o quê? A maioria dos engenheiros acaba tendo uma renda muito variável, acaba optando, por exemplo, uma contribuição fixa um pouco menor do que o simulador sugere, um valor que você fique confortável, você escolhe o valor que você quer e você altera para mais ou para menos quando você quiser. Você tem autonomia, você tem um login. Você também pode trabalhar com os aportes. Então, quero manter uma contribuição X, que eu tenho tranquilidade, e vou trabalhando com os aportes. Vou dar um aporte de 5 mil, de 10 mil, enfim. Tá? Não tem custo. Nenhuma dessas transações, essas alterações, a qualquer momento você pode fazer do jeito que você quiser, personalizado. Aí outro ponto muito importante também é que esses benefícios eles não entram em inventário, não respondem por dívida, não são penhoráveis. Então, hoje é a forma mais segura de você ter aí um plano de previdência, benefícios aí por invalidez, morte. Todos esses benefícios são 100% transferíveis para os seus beneficiários. Você, no começo, já escolhe quem são os beneficiários, tá? E você pode alterar ao longo do tempo também. Ok? Então, agora, um ponto aqui que, na minha opinião, é o principal, ou um dos mais importantes aqui. Tá?
Alguém aqui tem um plano de previdência no banco? Alguém tem um plano de previdência complementar? Não tem? Poxa, nenhum. Tá, então assim, ó, se você for lá no banco, quero saber como que funciona tal. Você vai contribuir e já estabelece uma idade, né? Por exemplo, quero me aposentar aos 65 ou aos 70, enfim, né? Quando você chegou naquela idade, vamos supor que você acumulou R$1,5 milhão, um exemplo, tá? Você chegou a R$1,5 milhão. E aí, o que vai acontecer? O banco ele vai pegar aquilo lá, vai calcular e falar, bom, então isso aí vai dar uma renda média aí, tanto por mês para você, né? E ele vai pagar certinho como ele prometeu, tudo certinho. Porém, ele vai pagar até você falecer, certo? Então, vamos supor que você usufruiu aí do R$1,5 milhão, você usufruiu R$500 mil, e aí teve uma fatalidade e você veio a falecer. O que acontece com outro R$1 milhão? Pergunta para mim, o que acontece com R$1 milhão que você tinha lá? Você não tinha, na verdade, porque quando você atingiu a idade, aquele dinheiro já é do banco. Então, esse R$1 milhão fica com o banco. Essa é uma informação que poucas pessoas, ninguém fala sobre isso, mas, na minha opinião, é o mais importante. Quer dizer, o momento que a família mais vai precisar do dinheiro, né? Então, no caso aqui, 100% do que você tiver acumulado repassa aos seus beneficiários. Okay? Vamos supor, nesse número aí mágico aí de R$1 milhão, tem mais 300 mil contratado para pecúlio por morte. Né? Então, R$1 milhão mais 300 mil repassa integralmente para os seus beneficiários. Ok? Perfeito? Essas são as principais diferenças com relação comparando com o banco, principalmente, né? Então, assim, qual que é a outra questão aqui? A transparência. A diretoria é composta pelos próprios membros da mútua, tá? Você vai perceber que você tem muita acessibilidade às informações. Eu quero acessar lá, quero saber quanto que meu dinheiro rendeu nos últimos 6 meses, por exemplo. Você vai lá, acessa, você vê. Para onde está investindo o seu dinheiro? Então, esse ano, até esse mês passado, 80% estava sendo investido em renda fixa, tantos por cento investimento estruturado, enfim. Então, é tudo detalhado, as informações é muito aberta, tá? É muito prático, aí, acessibilidade às informações, é tudo muito transparente, tá? A regulamentação que eu comentei com vocês, essa Lei Complementar 109 de 2001, que dá o respaldo para esses diferenciais aí que eu passei para vocês. Ok? Tem no site da Previdência, quem quiser dar uma olhada também, tá aberto para todo mundo. Aqui eu coloquei, para vocês terem uma ideia, né, o último que a gente tem é agosto. Então, em agosto, olha... a gente tem aqui, em 12 meses, 19,69% acumulado. A rentabilidade líquida da Tecnoprev. Isso daqui, para quem trabalha com investimentos, sabe que é um valor assim. Não é uma linha, não é um fundo de investimentos, isso aqui é uma previdência, né? Você está sendo previdente, você está sendo cauteloso, está sendo prudente, né? Fazendo uma segurança para você, mas ainda assim ele tem tido um retorno financeiro muito positivo. Então, tem gente que utiliza também Tecnoprev como uma poupança. Que aqui você vê que esse ano rendeu 4 vezes mais que a poupança, por exemplo. Até agosto, então agora já passou já. Então, para você ter uma ideia, de janeiro a agosto, se você somar, já deu 11%, só nesse ano. Então, eu tenho ali, o que vocês, né? Então tem essas duas visões, essas duas óticas. Eu vou fazer um plano de previdência, ou também tem gente que usa como uma reserva, né? Eu fiz 2 engenheiros essa semana passada lá em Bauru. Um 63 anos, um 64. Vou fazer até os 80 anos de idade.
é uma renda complementar aí, algo extra. Então, ao invés de você pôr o dinheirinho na poupança, você põe o dinheiro num lugar que vai render mais para você. Tá? Tem esse cenário aí muito bom. Eu conheço aí fundos de pensão que eu estudo, eu desconheço alguém que tem algum fundo de pensão com uma rentabilidade dessa. Aí, como eu falei para vocês, BB Previdência. A BB Previdência, pessoal, é uma sociedade sem fins lucrativos, é um CNPJ separado, tá, do Banco do Brasil. A gente tem muita segurança, tem um patrimônio de 2,6 bilhões, então tem um nome. E a Mão Geral, para vocês terem uma ideia, esse ano ela completou 185 anos só. É a terceira empresa mais antiga do Brasil, nunca parou as atividades. Ela é responsável a maioria dos fundos de pensão do país, né? de entidades fechadas, funcionários públicos e tudo mais. E a gente tem toda essa segurança. Essa semana eu fiz a portabilidade de um cliente que tem no Banco do Brasil, o Brasil Prev, né? Fiz a portabilidade, fizemos para Tecnoprev, que é totalmente diferente. Brasil Prev, você está fazendo direto com o banco, vai ter todas aquelas taxas, né? Então, aqui é totalmente diferente. Ok? Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu vou estar ali no salão ali. Pois não? Sim. Uhum. Uhum. Tá. Tecnoprev é um fundo de pensão relativamente novo, tá? Então, ele começou em 2005. Para você ter uma ideia, em 2009 ele tinha 3 milhões apenas. 2009. 2018, deixa eu abrir aqui, acho que até tem aqui. 2018, quer ver? 100 e tantos milhões, entendeu? Então, é novo, né? Aqui, evolução, patrimônio, aqui, Olha lá. 2019, né? Então, olha lá. Tinha 3,2 milhões. 2019, 112 milhões. Quer dizer, em 10 anos, foi razoável, né? Então, aí, na verdade, existe uma variação. Eu não tenho... Isso é constante, essas mudanças. A gente acessa... na sua área de usuário, a cada momento você visualiza, porque eles mudam com frequência, né? Beleza, Rafael. Eu já vi que tem muita gente interessada. Eu vou ficar ali fora. A apresentação era só apresentar, não tem Ele está à disposição para tirar todas as suas dúvidas lá, tá certo? Perfeito. E ele veio aqui, todos os interessados que quiserem pegar o contato dele, ele tem um simulador. Ele se propõe a fazer a simulação. Sim, claro. Pessoal, particular para cada um, expõe a situação, mas aí eu vou pedir para que se dirija lá e conversa diretamente com ele, né? Tá bom? Eu gostaria de agradecer o Rafael, foi bem sucinto, claro, e vamos desejar boa sorte a todos. E nós vamos então convidar aqui o engenheiro Jonas. Obrigado, Rafael. Obrigado. Então, dando sequência aqui, enquanto o Jonas prepara ali a máquina dele, só conectar, né? Está pronto. Não, conectar o cabo, acho. Ah, sim. Achei que estava conectado já.